Olá pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula sobre autovalores e autovetores. A gente introduziu esse conceito na aula passada. Vamos recuperar aqui a definição, né, de autovalores e autovetores para vocês lembrarem. Nossa definição de autovalor, de autovetor, é a seguinte, né? Considere uma transformação linear entre um espaço vetorial V, e a gente diz que se existir um V pequeno, um vetor não nulo, e lambda, um escalar, um número real, que satisfaz essa equação, né? Então a gente diz que lambda será um autovalor de t e v um autovetor de t, associado a lambda. Né? E essa equação a gente viu, né, que ela sempre admite, como t é uma transformação linear, v igual ao vetor nulo sempre é a solução dessa equação. Portanto, para não trivializar o problema, o que a gente está querendo é achar vetores que não são nulos, vetores não nulos, que satisfazem essa equação para algum lambda. Lambda a gente chama de autovalor e v os autovetores associados a este autovalor. Certo? Então a gente fez alguns exercícios, alguns exemplos. Então a gente vai continuar a nossa discussão aqui, aprofundar a nossa discussão nessa segunda aula deste tópico. Muito bem. Bom, como a gente já havia dito na aula passada, né, autovetores são, por definição, vetores não nulos, certo? Agora eu vou denotar como esse V negrito, lambda, como sendo o conjunto, né, o conjunto dos vetores, né, onde t de v é igual a lambda v. Certo? Observe que esse conjunto V lambda ele é um subespaço associado ao autovalor lambda, porque eu estou pegando o conjunto de todos os vetores que satisfazem essa equação. Certo? Então eu estou adicionando aquele V lambda da aula passada. Né? Aqui eu peguei o conjunto de todos os autovetores associados a lambda, não nulos. Né? Não nulos. Então eu estou adicionando aqui, quando eu coloco o negrito, eu estou adicionando aquele V lambda da aula passada com o elemento neutro, o elemento nulo, certo? Então não é difícil ver que esse V lambda ele será um subespaço vetorial do meu espaço vetorial V grande. Bom, eu vou deixar como exercício para vocês verificarem que isso aí de fato é um subespaço vetorial. Muito bem, a gente viu na aula passada então, né, o conceito de autovalores e autovetores de uma transformação linear. Agora eu vou restringir a nossa discussão para definir autovalores e autovetores de uma matriz. Bom, a gente sabe, né, da segunda parte do curso, né, que existe uma relação entre transformações lineares e matriz. Então não é surpreendente, que a gente vai ver daqui a pouco, que autovalores e autovetores de matrizes são unicamente associados a autovalores e autovetores de transformações lineares. Certo? A gente começou com a definição de autovalores e autovetores de transformações lineares. E agora a gente vai passar a nossa discussão para matrizes. E posteriormente a gente vai ver que essencialmente são as mesmas. Esse conceito de autovalores e autovetores de matrizes e transformações lineares é idêntico. Certo? Sendo que existem alguns benefícios de a gente olhar autovalores e autovetores de matrizes, principalmente do ponto de vista computacional, de calcular, né, esses objetos, tá certo? Então vamos lá. Dada uma matriz quadrada de ordem n, a gente vai definir autovalor e autovetor da matriz como sendo o autovalor e autovetor da transformação linear associada a essa matriz, onde a gente está pegando a base canônica. Ou seja, como na segunda parte do curso, né, eu vou definir, dado uma matriz A, eu vou definir que o autovalor e autovetor da matriz A como sendo o autovalor e autovetor da transformação linear associada a essa matriz escrita na base canônica. Certo? Eu estou usando os conceitos que a gente viu na segunda parte do curso sobre transformações lineares. Então, T de AV será A vezes V. Bom, então assim um autovalor lambda da matriz A e um autovetor V em Rn são soluções dessa equação aqui, AV
igual a lambda V, onde V é um vetor não nulo. Vamos pegar um exemplo. Considere essa matriz aqui. É uma matriz, é um múltiplo da matriz identidade, né? Onde todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. E os elementos na diagonal principal é 2, menos 4 e 1. Bom, aí a pergunta é, quais são os autovalores e autovetores dessa matriz? Né? Vamos ficar só nos autovalores por enquanto. Quem são os autovalores dessa matriz? Os autovalores dessa matriz, né, são os elementos da diagonal principal. Porque A1, né, é igual a 2E1, onde E1, E2 e E3 são os elementos da base canônica. Certo? Então, como essa matriz é uma matriz diagonal, né, somente os elementos da diagonal principal são não nulos, né, então essas três afirmações aqui são verdade. Né? Ou seja, A é aplicado ao primeiro elemento da base canônica, vai ser 2 vezes E1. A multiplicado pelo segundo elemento da base canônica, E2, vai ser menos 4E2. E o AE3 vai ser igual a 1 vezes o E3. Certo? Esses são os elementos da 2, menos 4 e 1 são os elementos da diagonal principal. Por definição, então, 2, menos 4 e 1 são autovalores da nossa matriz. Certo? E quem são os autovetores? Quem seriam os autovetores? Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem quem seriam os autovetores aqui desse exemplo. Certo? Muito bem. Veremos adiante que, dada uma transformação linear e fixada uma base B, a gente vai poder reduzir o problema, né, de encontrar autovalores e autovetores para a transformação T via a determinação de autovalores e autovetores dessa matriz. Certo? Essa explicação aqui, né, ele não é surpreendente, como eu havia falado há segundos atrás, porque existe, a gente sabe, né, uma relação, né, 1 a 1, né, entre uma relação unívoca entre transformações lineares e matrizes. Né? A gente viu isso na segunda parte do curso. Bom, mas como eu havia falado também há segundos atrás, qual é o benefício de você olhar, em vez da transformação linear, a matriz? O benefício é computacional. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês perceberem isso. Bom, esse é um método prático para você encontrar autovalores e autovetores de uma matriz, que a gente vai chamar esse método de polinômio característico. Tá certo? Via polinômio característico. A gente vai achar autovalores e autovetores, reduzir toda essa discussão a uma resolução de um polinômio, certo, em n variáveis. E as raízes reais desse polinômio a gente vai chamar de autovalores da matriz. Então, como é que a gente vai fazer? Considere uma matriz 3x3, dada da seguinte forma aqui, que está no slide, certo? Bom, eu estou querendo achar os autovalores e autovetores associados a essa matriz. Então, o que eu faço? Eu estou querendo resolver essa equação aqui, né? Essa equação 9. Para algum lambda. Lambda será os autovalores, um autovalor associado a A. E V será o autovetor associado a este autovalor. Certo? Muito bem. Então o que a gente faz aqui? AV igual a lambda V, né, vai ser o quê? Isso aqui é equivalente a vocês jogar esse cara para a esquerda. Então AV é igual a lambda V se A menos lambda I, onde I maiúsculo aqui é a matriz identidade, essa matriz aqui vezes V, isso aqui tem que ser igual ao elemento nulo, ao elemento neutro. Então, essa equação 9 é equivalente, do lado esquerdo é equivalente aqui ao do lado direito. Então, resolver essa equação, AV igual a lambda V, é simplesmente resolver essa equação aqui. A menos lambda I é a matriz identidade, vezes V igual ao elemento neutro. Certo?
Essa forma de você escrever a equação 9, ela é mais conveniente para você fazer cálculos. Porque repare o seguinte, né? A gente pode escrever a equação 9 via aqui do lado, está aqui do lado direito, como sendo essa equação. Aqui é a matriz A, aqui é a matriz lambda vezes I, e é a matriz identidade. Então aqui fica uma matriz diagonal, cujos elementos da diagonal principal é igual a lambda. Certo? Então a equação 9 ela é equivalente a essa equação aqui. A menos lambda I, vezes V, que eu chamei de XYZ, igual à matriz, ao vetor nulo, né? Que no R3 vai ser igual a 0, 0, 0, a matriz coluna. Certo? Então a gente faz essa operação aqui entre matrizes, essa diferença. Então a equação 9 ela é equivalente a essa equação aqui. Eu tenho uma multiplicação de uma matriz vezes a matriz coluna, XYZ, vezes a matriz coluna, que é o vetor nulo. Muito bem, então a gente está interessado, né, em vetores da forma XYZ que realiza essa equação para algum lambda número real. Certo? Para algum lambda número real. Observe que xyz igual a zero sempre será a solução dessa equação. Isso é um sistema linear homogêneo e sempre tem uma solução nula. A solução trivial nula sempre será a solução desse sistema linear aqui. Mas a gente está procurando vetores não nulos que satisfazem essa equação para algum lambda. Então, todo sistema linear homogêneo admite pelo menos uma solução, que é a solução nula, a solução trivial. Mas eu quero que esse sistema, eu gostaria de saber se esse sistema, melhor dizendo, ele tem soluções que não são nulas. Se tiver soluções não nulas, esses caras são os autovetores da minha matriz. Então a condição que eu persigo para achar autovetores dessa matriz é essa condição aqui. É a condição que o determinante, né, da matriz associada àquele sistema linear homogêneo deve ser zero. Né? Porque se o determinante da matriz associada àquele sistema linear for diferente de zero, né, a gente sabe do ensino médio, né, que o sistema linear ele só vai admitir uma única solução. O sistema linear homogêneo associado a esta matriz aqui vai admitir uma única solução, se o determinante dessa matriz for não nula. Ora, a gente está querendo achar soluções, né, não nulas para esse sistema linear aqui. Bom, como a gente está querendo achar soluções não nulas para esse sistema linear aqui, então a gente impõe que o determinante desse sistema linear seja nulo. Porque sendo nulo, né, o meu sistema linear ele vai admitir mais de uma solução. E aí, portanto, vai admitir soluções que são não nulas. Então a gente impõe que o determinante dessa matriz seja nulo. Bom, quando você faz aqui o determinante dessa matriz, você observa que esse determinante ele vai gerar um polinômio de grau 3. Desse exemplo aqui. Ele vai gerar um polinômio de grau 3. O determinante dessa matriz deve ser nula. Então, o determinante dessa matriz, que é igual a menos lambda ao cubo mais 7 lambda ao quadrado menos 16 lambda mais 12, deve ser igual a zero. Então, para aquela matriz admitir autovetores, né, vetores não nulos que satisfazem aquela equação 9, né, a condição para que exista vetores não nulos que satisfazem essa equação 9, a condição é que essa equação aqui tem que ter solução, tem que ter raízes, né, raízes reais, certo? Tem que ter raízes reais. A gente sempre está procurando autovalores reais e autovetores não nulos, certo? Então a condição para essa matriz admitir autovalores reais é que
é que o determinante dessa matriz associada àquele sistema linear homogêneo, né, seja zero, e portanto o determinante aqui ele pode ser escrito como sendo um polinômio, e a gente está querendo achar raízes reais que solucionam essa equação aqui. Esse é um polinômio de grau 3. Né? Esse polinômio a gente vai chamar de polinômio característico. Então o que a gente viu? A gente viu que o determinante de A menos lambda I é a matriz de identidade, é um polinômio em lambda. Este polinômio a gente chama de polinômio característico de A. As raízes desse polinômio são os autovalores de A, como eu já havia explicado. Neste exemplo, eu tenho aqui um polinômio de grau 3, tá certo? Você pode fatorar esse polinômio como multiplicação de 2, um polinômio de grau 2 e um polinômio de grau 1. Certo? E portanto, bom, se você não quiser fatorar dessa forma, você simplesmente resolve usando um método qualquer, tá certo? Eu particularmente gosto de fatorar. Então, e como é que você fatora? Você simplesmente tenta observar raízes para esse polinômio, né? Pelo menos uma raiz, e a partir dela você tenta fatorar, fazendo aquelas divisões de polinômios que a gente estudou no colégio, certo? Muito bem. Os autovalores de A, como a gente viu, né, são as raízes desse polinômio aqui, que é igual a esse polinômio do lado direito. Então esse polinômio ele tem 3 raízes reais. 2 raízes repetidas, igual a 2, e uma raiz igual a 3. Certo? Então os autovalores associados àquela matriz são 2. Lambda igual a 2 e lambda igual a 3. Ok? Bom, de posse desses autovalores, a gente pode achar os autovetores associados a estes autovalores. Como é que a gente faz? Bom, vamos começar para lambda igual a 2. Lambda igual a 2 é um autovalor. Se ele é um autovalor, a gente sabe, né, que para lambda igual a 2, essa equação aqui ela é satisfeita. Afinal, 2 é autovalor. Se 2 é autovalor, então A, que é essa matriz vezes V, tem que ser igual a 2 vezes V. Ele soluciona aquela equação 9 lá. Né? Bom, isso é um sistema linear homogêneo. Perdão, isso é um sistema linear. Né? E eu posso reescrever isso aqui como em forma de sistema. Né? E eu quero solucionar, eu quero achar os vetores não nulos que satisfazem essa equação 10 aqui. Bom, vamos tentar achar então a solução para esse sistema. Bom, a terceira equação implica o seguinte, né? Y igual a mais 2e igual a 2e. Então y tem que ser 0. Bom, mas se y é 0, né, x é 0 da segunda equação. Então, um vetor será a solução se somente se y e x é 0 e z é uma variável livre. Logo, os autovetores associados a lambda igual a 2, né, ele é gerado, né, por esse único vetor aqui, 001. Então, o subespaço vetorial associado ao autovalor lambda igual a 2 vai ser gerado por esse vetor aqui, terceiro elemento da base canônica, 001. Certo? Então, o conjunto de autovetores associados a lambda igual a 2, ele é gerado pelo vetor 001. Para lambda igual a 3, eu faço o mesmo raciocínio. Lambda igual a 3 é um autovalor, então ele resolve essa equação. Isso é um sistema linear, que eu posso reescrever dessa forma. E aí a gente está pronto para resolver esse sistema, achar vetores x, y, z, da forma x, y, z, não nulo, né? Vetor não nulos, vetores não nulos que satisfazem essa equação. Como é que a gente acha aqui? Bom, tanto da primeira quanto da segunda a equação, né? 4x mais 2y igual a 3x, então x tem que ser igual a menos 2y, tanto olhando tanto a primeira quanto a segunda. Né? Bom, se x é igual a menos 2y, a terceira equação implica que z
tem que ser igual a y. Então eu tenho que x tem que ser igual a menos 2y, z tem que ser igual a y, né, onde y é não nulo. Então o subespaço vetorial associado a lambda igual a 3, ao alto valor lambda igual a 3, ele será o subespaço vetorial gerado pelo vetor menos 2, 1 e 1. Certo? Então todos os autovetores associados a lambda igual a 3 são dessa forma aqui. Bom, então a gente verificou o que? Um algoritmo para você achar autovalores e autovetores de matrizes. Primeiro passo desse algoritmo: considere uma matriz quadrada de ordem n. Calcule as raízes reais desse polinômio. O polinômio característico eu vou denotar como Plambda, que é o determinante de A menos lambda I, onde I é a matriz de identidade. Isso aqui é um polinômio de grau n. Né? A gente chama, como eu já havia falado, como polinômio característico de A, e as raízes reais de P são os autovalores de A. Passo 2. De posse de autovalores calculados no passo 1, a gente pode achar os autovetores associados, como a gente acabou de fazer no exemplo passado. Vejamos um exemplo, mais um exemplo. Um exemplo até mais simples. Considere A uma matriz quadrada de ordem 2. Então eu tenho que Plambda vai ser igual a esse determinante aqui. Certo? Lembra que é o polinômio característico. O polinômio característico é o determinante da matriz menos lambda I, onde I é a matriz de identidade. Então você simplesmente, para calcular o polinômio característico, você pegar a diagonal principal e diminuir, né, subtrair de lambda e chamar isso aqui de um polinômio Plambda. Calculo o determinante, nesse caso o determinante vai ser igual a esse polinômio de grau 2, né, lambda quadrado mais lambda menos 2, certo? Usa a fórmula de Bhaskara, e aí você percebe o seguinte, né, que este polinômio de grau 2 ele tem duas raízes reais, né, lambda igual a 1 e lambda igual a menos 2. Então lambda igual a 1 é um alto valor e lambda igual a menos 2 é o outro alto valor. Então essa matriz ela tem dois autovalores, 1 e menos 2. Analogamente ao que a gente fez no exemplo passado, a gente vai achar os autovetores associados a esses autovalores. Como é que você faz? Você analisa, né? Para lambda igual a 1, coloca lambda igual a 1, coloca a equação que a gente associa os autovalores e autovetores, né? Matriz vezes o vetor xy tem que ser igual a 1 vezes o vetor xy. Né? E aí você resolve esse sistema. Esse é um sistema linear, que pode ser escrito dessa forma. Então, y aqui da equação 2, y é igual a x, né? E da equação 1 também. Né? Então, os autovetores associados a lambda igual a 1, ao autovalor lambda igual a 1, é quando y é igual a x, onde x é não nulo. Então, esses são os autovetores associados ao autovalor lambda igual a 1. Certo? Usando aquela notação, o V negrito, né, que é o subespaço vetorial associado a esse autovalor, então eu posso escrever então como sendo o subespaço gerado pelos autovetores como sendo esse subespaço vetorial gerado por 1 e 1. Né? Posso reescrever esse conjunto como sendo esse subespaço vetorial aqui, adicionando o elemento nulo. Faço a mesma coisa para lambda igual a menos 2, que é o alto valor lambda igual a menos 2. Esse aqui, menos 2 é alto valor, então essa equação aqui ela é satisfeita. Né? Aqui é a matriz A, aqui é o nosso vetor V, que eu chamei de x e y. Isso aqui tem que ser igual a menos 2 vezes V, porque menos 2 é alto valor. Isso aqui é um sistema linear, você pode escrever dessa forma, certo? Então, os autovetores associados
o alto valor lambda igual a menos 2, obviamente, eu sei que x tem que ser igual a 4y, onde y é não nulo. Então a gente achou os autovetores associados a lambda igual a menos 2. Certo? Muito bem, pessoal, a gente vai parar por aqui. Na aula que vem, a gente continua a nossa discussão sobre autovalores e autovetores. Na próxima aula, a gente vai entrar com mais detalhes como é que a gente associa autovalores e autovetores de uma matriz para a transformação linear que a gente definiu anteriormente. Certo? Ok, pessoal, um abraço, até a próxima.